Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as funções da linguagem. Primeiramente, né, as funções, elas são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante, segundo a intenção do emissor da mensagem. Cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes no ato comunicativo: o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto sociocomunicativo. Assim, as funções da linguagem determinam o objetivo dos atos comunicativos. Para que este ato comunicativo, né? Então, para que essa comunicação? Embora haja uma função que predomine, vários tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo texto. Então, agora a gente vai ver a classificação dessas funções da linguagem. Primeiramente, a função referencial ou denotativa. Ela tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Voltada para o contexto da comunicação, esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa, seja do singular ou do plural. E ela enfatiza, né, ela dá ênfase ao seu caráter impessoal. Nós temos exemplos da linguagem referencial, os materiais didáticos, os textos jornalísticos, os textos científicos, todos eles, por meio de uma linguagem denotativa, né, uma linguagem mais literal, menos, né, subjetiva, vai informar a respeito de algo, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos à linguagem. Então, temos essa função referencial. Depois, temos a função emotiva ou expressiva. O emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, seus sentimentos, suas subjetividades, né, por meio da própria opinião. Esse tipo de texto, escrito em primeira pessoa, está voltado para o emissor, uma vez que possui um caráter pessoal, né? Então, o foco aí, a ênfase, seria, né, o emissor. Nós temos os exemplos, né, de textos com função emotiva, os textos poéticos, as cartas, diários, né, todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação, né, como reticências, exclamação, entre outros, né? Então, o foco da função emotiva é o emissor, essa expressão, né, de sentimentos e de subjetividades. Depois temos a função poética, ela é própria das obras literárias, né, que vai possuir como marca a utilização do sentido conotativo das palavras, é o sentido mais figurado, o sentido mais amplo das palavras. Essa função, o emissor vai se preocupar de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem a serem utilizadas, né? Por isso aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem, o foco da função poética é a mensagem. Esse tipo de função não pertence somente aos textos literários, né? Porque encontramos essa função na publicidade, né, como exemplo, nas expressões cotidianas, em que há uso frequente de metáforas. Nós podemos falar dos provérbios, expressões populares, anedotas, trocadilhos, músicas, né? Então, a função poética tem como foco o elemento comunicativo da mensagem. Depois, a função fática, ela tem como objetivo, ela estabelece ou interrompe a comunicação de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor. Ou seja, né, o foco vai residir no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, nas aulas, né, como, por exemplo, né, e nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone, né? Então, ela tem o objetivo de interromper ou estabelecer essa comunicação. Depois, temos a função conativa, também conhecida como apelativa, é caracterizada por uma linguagem persuasiva, né? Ou seja, ela tem o intuito de convencer, de convencimento. Por isso, né, o grande foco é no receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada, né, nas propagandas, nas publicidades, discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Então, esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo, né, verbos de ordem, de desejo, e o uso do vocativo, né, que é o chamamento do receptor. Então, a função conativa principalmente, né, na publicidade, aí, ela está muito presente no nosso dia a dia. E, por último, a função metalinguística, que é caracterizada pelo uso da metalinguagem. O que seria isso? É a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código.
um texto vai descrever sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fale, né, sobre a linguagem do cinema, são alguns exemplos. Nessa categoria, os textos metalinguísticos que merecem destaque são as gramáticas, os dicionários, e também, né, outros textos, outros gêneros de textos aí diversos. E também a função metalinguística está presente nas artes plásticas, na música, entre outras artes, né? Então, é a linguagem falando da própria linguagem. O emissor explica um código utilizando o próprio código. Então, pessoal, essas são as funções da linguagem. Então, retomando, metalinguística, conativa ou apelativa, fática, poética, emotiva ou expressiva, referencial ou denotativa. Bons estudos, cuidem-se, até mais. Tchau, tchau.